A paz de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, peço que nos ajude, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, e ativando o sininho. Hoje te convido para estudarmos o motivo que o apóstolo Paulo disse aos romanos, que receberam o espírito de adoção de filhos. Sabemos que o Paulo era instruído aos pés de Gamaliel, um fariseu fervoroso e muito conhecedor dos ensinos do Antigo Testamento. Por este motivo, Paulo possuía um grande conhecimento de cultura da época, não só das leis, sendo um fator muito importante a ser utilizado em suas viagens missionarias. Por sua sabedoria sabia como se utilizar de brechas deixados por diversos povos. Note que na primeira carta aos Coríntios capítulo 9 versos 19 ao 22 ele relata suas estratégias. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Paulo se utilizava de seu conhecimento sobre as diversidades dos povos como ferramenta de pregação. Neste sentido, Paulo, quando se direciona a pregar para os romanos, acerca de relatar o amor de Deus para com eles, que em outros tempos era participantes dos povos gentios, e hoje são filhos de Deus, ele fixa para os romanos o espírito que eles receberam de Deus, conforme capítulo 8 verso 15 que diz: Por que não recebestes o espírito de escravidão, para, outra vez, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quando fala aos romanos que eles receberam o espírito de adoção, ele está falando de uma prática comum, porém de grande respeito para os romanos da época. Para entendermos, precisamos observar como era a cultura de Roma da época. Na Roma antiga, das lustricus, que significa o dias lustricus ou dia da purificação, acontecia ao 8º dia do nascimento para as meninas, e ao 9º dia de nascimento para os meninos, período em que cai o resto do cordão umbilical, se caracterizando assim como uma cerimônia tradicional de nomeação em que as crianças eram purificadas e recebiam um pré-nome, ou seja, um nome. Nesse dia, a mãe colocava o filho no chão durante a cerimônia, e o pai escolhia se ia aceitar o filho ou não. Na época, muitos filhos biológicos eram facilmente rejeitados e abandonados por questões de deficiências de ordem física, motivos socioeconômicos ou, ainda, suspeitas de traição. Em contrapartida, na mesma época, existia a prática que já era comum, a adoção, tanto é que muitos imperadores eram ou tinham filhos adotivos, como Otávio Augusto, filho adotivo de Júlio César. A adoção era um instrumento de poder familiar, de modo que o adotado tornava-se um filho legítimo, ou seja, era o filho escolhido. Este não poderia jamais ser abandonado, seria amado para sempre, ao contrário do filho biológico que no meio do caminho poderia ser rejeitado. O processo de adoção de um filho não poderia ser revogado, o que tornava o filho muito valorizado, respeitado, visto com bons olhos por tudo e por todos, sendo honra pela escolha do próprio pai. Partindo do princípio que Deus é nosso Pai, como Cristo nos ensinou em Mateus 6 verso 9 quando diz, Pai nosso que estás nos céus, conseguimos fazer um paralelo com o texto de Mateus 6 verso 46 parte B, quando Cristo exclama na cruz em alta voz, Deus meu, por que me desamparaste? Onde o filho real, biológico de Deus, se sente abandonado por seu pai, é justamente o processo que o pai está nos adotando, como filhos escolhidos. Além disso, Paulo reforça de forma a fixar no entendimento dos romanos, o ato de Cristo na cruz, pois como conhecedor das culturas de diversos povos, utilizasse de uma prática comum para os romanos, para demonstrar que existe um paralelo entre o dia da purificação dos romanos e os judeus, quanto à aliança com Deus na circuncisão, justamente os dias após o nascimento, no entendimento de purificação e conserto de Deus para com o homem. No livro de Gênesis 17 versos 10 ao 13 relata que, este é o meu conserto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do conserto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito,
será circuncidado nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo. Note que Paulo estava a declarar aos romanos como declarou aos Coríntios 6 verso 20 que foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo demonstra para os romanos que Cristo adotou a cada um deles, de forma que não irá rejeitá-los, uma adoção que diante de todos ganhou uma grande importância, sendo honrados, principalmente aqueles que estavam como peregrinos, errantes. Assim somos nós, vivemos pelo mundo sem um pai, até que encontramos o amor de Deus, que nos adotou, escolhendo cada um de nós, com a promessa de não nos deixaria órfãos, mas voltará para nós, conforme João 14 verso 18. Cristo nos resgatou, quando nós não tínhamos nome, quando tínhamos tudo para ser alguém sem uma história no mundo, somente mais um ser não humano. Deus nos deu uma identidade, um laço familiar e nos coloca como filhos legítimos, somos herdeiros do reino. Por isso que João no capítulo 1 versos 11 ao 13 disse que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus te ama. Por isso deu seu Filho unigênito por você lá na cruz. Não vire as costas para o amor de Deus para com tua vida. Deus te ilumine no entendimento quanto à sua missão como filho, e te abençoe.